Boa tarde para todos os jogadores, todos os juízes. Meu nome é Cauê, eu sou juiz de nível 2 de São Paulo. A Aline é a juíza nível 1 de São Paulo também. A gente vai estar falando sobre incentivando ações de integração na sua comunidade. Primeiro de tudo, é importante a gente pensar o que já foi dito ao longo das palestras, de que nós juízes somos embaixadores do jogo. Além de tudo isso que a gente sempre fica discutindo sobre regras, sobre como proceder durante todo tipo de chamada, é muito importante a gente lembrar que, como juízes, nós somos vistos, nós somos exemplos, isso também já foi expressado em outras palestras. As pessoas olham para a gente, elas procuram na gente qual que é o espírito do jogo, o que elas vieram fazer aqui hoje, o que é aceito, o que é considerado legal ou não de se fazer. Tudo isso é uma função que a gente tem como juiz, muito mais do que simplesmente a atuação dentro dos campeonatos. A gente está sendo juiz o tempo inteiro que a gente está na comunidade. Quando a gente está, seja no Facebook, seja na Liga Magic, seja na loja sem estar trabalhando no dia, seja numa loja que você nunca foi antes, de repente você foi lá pela primeira vez para conhecer, para jogar um campeonato. Em todo momento, a gente está sempre sendo visto, assim, ó, aquela pessoa que te conhece, sabe que você é juiz, ela olha e fala, esse cara aí, essa menina aí é juíza, esse cara sabe o que está fazendo, a atuação dela é tal, a postura dele em tal situação é tal. Isso a gente é visto o tempo inteiro e a gente não consegue controlar isso. Bom, primeiro, o que é integração? Vamos ser bem sucinto aqui. Integração não é você chamar o cara que está ali na rua e falar para ele sentar aqui e assistir a palestra. Não é. É você pegar o cara que está ali na rua e explicar para ele o que está acontecendo, o que é isso, de onde ele vem, por que ele está aqui dentro, o que ele está aprendendo aqui. No Magic, é pegar aquele cara que está entrando na sua loja sem saber o que é Magic e apresentar ele para os jogadores de Magic da loja, apresentar ele para o espaço da loja, o que é o Magic. O Magic é alguma coisa legal, alguma coisa que você vai se divertir, assim. Não entrar em drogas. Então, basicamente, tendo todas essas coisas em mente, a gente, como juiz, quando a gente está fazendo aquele nosso primeiro trabalho, que é estar na loja, simplesmente, seja apitando Friday Night, ou seja, jogando Friday Night num dia que o teu nem te conhece, você talvez não receba, mas você ainda está fazendo seu trabalho de juiz. E aí a gente tem vários problemas, assim, digamos, sociais, que acabam sendo muito escancarados dentro do Magic. Não quero, sim, discutir se é um problema ou não, se é certo ou errado, e sim falar um pouco do que a Wizards espera da gente, do que a Hasbro, né, a DCI, todas as pessoas que fazem as regras, que dizem que nós somos juízes, né, a nossa empresa que nos contrata, digamos assim, não é bem um contrato que a gente não recebe, né, no geral, mas que eles esperam da gente. Então, assim, é muito importante pensar quando chega um jogador iniciante numa loja, um noob, né, como eles são chamados. Ninguém nasce sabendo a jogar Magic. Nós, como juízes, uma das nossas tarefas é fazer as pessoas se apaixonarem pelo jogo tanto quanto a gente é. É importante ensinar as pessoas a jogar. É importante mostrar cartas novas, mostrar estratégias, contar um pouco da filosofia de cada cor, de como que funciona, oferecer um deck diferente para que ele possa jogar, para que ele possa experimentar novas cartas. E não a gente fica tentado a deixar o nosso oponente ganhar, mas isso não é motivo para você simplesmente ficar jogando enquanto fala no WhatsApp, não dar valor para o seu oponente. Você tem que realmente jogar com ele. Não importa se ele vai perder, o importante é ele entender qual que é o desafio que está envolvido. A gente trouxe um material promocional, acho que todas as lojas têm isso. Todos os TOs assim, têm acesso. Esses decks aqui são decks iniciantes, que vêm com dentro 2 decks de 2 cores. Então, por exemplo, essa caixinha da Chandra veio com um deck vermelho, sempre, porque é da Chandra, e mais um branco. E junto vem um papel, por favor, que mostra como que você joga os primeiros turnos, explica um pouco de como funciona o jogo, tudo mais. Se alguém não viu isso, a gente tem aqui em cima da mesa e a gente pode passar para vocês darem uma olhada. Ops. Tá? Esse material serve para quê? Primeiro, todas as lojas recebem isso, e dentro você tem 2 decks de estratégia muito simples, monocolor, com 30 cartas cada uma. A ideia do marketing desse material é que você pegue um dos decks de 30 cartas, entregue o outro deck de 30 cartas para o seu oponente, que é a pessoa nova que chegou na loja, jogue uma partida com ele. Os decks são simples, eles devem conseguir jogar usando o guia que eles têm.
A partir disso, você pode entregar esse material para ele, é um material para ser distribuído gratuitamente. Ele pode levar, ele pode jogar com o irmãozinho dele, pode jogar com os colegas da escola, com quem ele quiser. Terminando isso, uma vez que você queira ir para uma loja de Magic para jogar, você mistura um deck no outro e você passa a ter um deck de 60 cartas de 2 cores. É aí que ele entende que você pode misturar as cores. É apresentada a filosofia da Color Pie, que o designer do jogo diz que é uma das coisas mais importantes, né, o que garante sucesso. Então ele passa a ter contato com tudo isso. E esse material ele é para ser distribuído gratuitamente, é para a gente jogar, é para a gente explicar. Toda essa ação de integração, talvez a gente não pode até não receber diretamente para isso, mas é algum dos comportamentos que é esperado que a gente tenha e que seria muito legal que todos os juízes se focassem em fazer isso para a gente conseguir renovar a base de jogadores sempre. Isso seria um trabalho na base da comunidade, conseguir novos jogadores, ainda que eles sejam casuais, para que no futuro é importante que eles se acostumem com o ambiente de loja, que seja um ambiente legal, um lugar onde eles conseguem encontrar oponentes, onde eles conseguem se divertir. É importante a gente lembrar, principalmente como juiz de loja, que a gente tem que falar para o TO, esses decks são promocionais, eles não podem ser vendidos. Isso pode acarretar problemas para o TO e pode acabar caindo na mão do juiz também. Conforto, vamos lá. Todo mundo quer chegar numa loja de Magic e ter um lugar legal, um lugar limpo, um lugar divertido, onde eu possa jogar Magic, não é? Então vamos lá. Magic é para todo mundo. Não importa a idade, não é porque tem uma criança ali do seu lado jogando que você não quer estar lá. A gente pode pedir para falar um pouco mais baixo, para ter um pouco mais de respeito. Isso deve ser pedido, principalmente como juiz de loja. Todo mundo é bem-vindo, a gente tem que pensar assim nos menores. A criança que está do seu lado jogando, pô, você está vendo que o cara está passando um balão nela? Dá um toque, não, ó, faz assim. Não, ó, joga assim. Ó, essa carta aqui, cuidado, ela é mais cara que aquela ali que você está pegando. Ó, procura olhar aqui. Ó, esse site tem os preços. Vamos sempre apresentar o produto Magic como um todo. A gente pode passar esse conhecimento para as outras pessoas e elas podem aprender e passar isso para o resto. Ainda sobre o conforto, a gente colocou ali escrito no final, loja de Magic não é bar. Isso é muito importante, assim, tudo bem, você é uma pessoa mais velha, ninguém aqui é moralista, você gosta de tomar uma cerveja, não tem nenhum problema. Só que não é legal, imagina assim, uma mãe ou um pai leva lá o filho pequeno e fala, filho, é aqui que você vai vir jogar Magic? Aí ele encontra um monte de gente barbuda tomando cerveja e jogando carta. Tipo, você passa uma ideia de um cassino, sendo que isso é uma loja de Magic. Então, assim, a gente não precisa discutir se é correto ou não uma loja de Magic vender cerveja. Mas a gente pode tentar, pelo menos, abordar qual é o momento que a gente pode fazer isso. De repente, usar aqueles copos fechados, é uma ideia que você pode sugerir para a loja. É sempre sugerir uma coisa de maior conforto possível. E quando a gente fala de cuidar de menores, a gente tem que pensar que tem pessoas que são crianças. E quando você tem uma criança no meio de adultos, o convívio não é o mesmo, o linguajar não é o mesmo, os exemplos são muito mais absorvidos. E tudo isso, se é papel do TO, também não o juiz também pode dar um passo para sugerir o que deve ser feito, como isso deve proceder. Você queria falar ou só passar? Tem que chamar o pessoal que vai fazer prova de L2 para fazer a prova agora. Pessoal, alguém aqui vai fazer prova para L2 hoje? Ela só vai amanhã. Só que eu vou fazer prova para L2, siga o Molevade. Pode ir lá, por favor. Pode Quem passar. estiver voltando para São Paulo às 7 horas, não dá tempo. Parte de linguajar. É muito importante a gente tomar cuidado com apelidos. A gente já teve problemas na comunidade passada, a gente não vai estressar eles, mas teve um juiz que foi ameaçado de ser pranchado, porque ele aplicou uma penalidade, porque alguém falou qual é viado para um outro jogador e falou, não, pô, isso aqui é o nosso linguajar, é um negócio numa boa. Não sabemos exatamente o que é pranchar ainda, eu pelo menos não sei, mas o que importa é que não deve ser legal. E a gente precisa tomar cuidado com todas essas partes de apelido. Se você sabe que alguém tem um apelido que pode ser considerado tóxico para uma parcela significativa da população, cabe também a você falar, cara, já repensou ter um apelido novo, de repente ser chamado pelo nome? Seus amigos estão acostumados, sabem que não tem mal.
mas a pessoa do seu lado pode não saber. O cliente que está indo na loja pela primeira vez, talvez ele não saiba que isso é uma coisa totalmente ok. E talvez ele não ache que é totalmente ok, porque independente de a pessoa estar acostumada ou não, isso pode não ser legal. Um exemplo que a gente vai dar é que logo na primeira palestra, o Lucas Horta começou a tirar a camiseta, né, a blusa, e aí ficou todo mundo fazendo uma brincadeira. Sobre rolou um assovio, não sei o que lá. Não tem problema, estamos aqui entre juízes, a maioria de nós já se conhece, e é um ambiente fechado bastante para esse tipo de brincadeira ser considerado razoável. Se isso for numa loja onde tem o público que a gente não conhece, essa brincadeira passa a não ser razoável. E isso que é importante da gente conseguir perceber. Não tem problema, voltando àquela coisa da bebida, a gente tem um Friday Night fechado, a gente sabe quem está lá e a gente vai colocar a lata de cerveja em cima da mesa, tudo bem, talvez seja ok. A gente tem um outro torneio, está aberto, tem pessoas novas, tem menores, talvez isso deixe de ser ok. Não é a regra da loja. Cabe sim o bom senso para a gente garantir um ambiente confortável. O Hugo aqui levantou a mão, ele teve um exemplo hoje dentro do avião. Nosso palestrante aqui, chinês, vulgarmente conhecido, o Hugo entrou no avião, viu o chinês e falou, pô, chinês, você está sentado separado de todo mundo? E, por acaso, tinha uma família de chineses por perto, não é? Que sentou, que começou a dar lição de moral para o Hugo. Acontece, a gente nunca sabe quem vai estar do nosso lado. Mas, assim, é importante a gente ter esse cuidado. É um bom exemplo da gente ver que, tipo, nem sempre, mesmo a gente estando em amigos, a gente está num lugar que se deve falar certos apelidos. Tipo, as pessoas que estão ouvindo nem sempre são pessoas que às vezes, podem até se encaixar numa situação e ficam numa situação desconfortável, né? Então a gente tem que ter cuidado com esses tipos de coisa, porque, bem, é um exemplo vivo do que pode acontecer. Então, o chinês virou pra ele e falou assim, eu vou plantear você. Quão amigo você possa da pessoa. Estava na loja, preparando o FNM, e eu sou dono da loja também, e um jogador muito amigo meu, assim, muito contato, tá muito próximo, estava sentado esperando o torneio começar, e quando eu fui anunciar a rodada, fui anunciar o torneio, expliquei a estrutura de premiação, aí ele reclamou que a premiação estava muito diluída. Aí eu assim, nós estávamos muito acostumados a brincar, nós estávamos assistindo vídeos de piada, né, na TV, e ficava playful, eu virei assim, bicho, relaxa, pô. Você vai querer fazer 0-2 e igual pra casa triste? Mas assim, no meio da galera, todo mundo brincando. Ele levantou, só faltou me xingar de santo, disse que eu tinha que respeitar ele, virou a porta, bateu a porta e foi-se embora. E assim, nós éramos muito amigos. Depois daquilo, acabou. E sim, foi um comentário que eu achei completamente normal no momento, mas que foi extremamente disruptivo para aquela situação. Todo mundo ficou assim. Então, mesmo brincadeiras que não envolvem apelidos ou, às vezes, apenas comentários com relação à pessoa podem ser bastante prejudiciais. E eu tive que aprender isso. A gente, como juiz, principalmente na loja, precisa lembrar os nossos jogadores no dia a dia desses problemas. Ó, cuidado com o linguajar. Aqui na loja você trata de um jeito, mas amanhã pode ter uma família aqui que vai te trazer um problema falar desse jeito. Amanhã você pode estar num GP e falar alguma coisa e um juiz virar para você, segura aí a bola. A minha dúvida é a seguinte, imagina que você vai estar numa loja pela primeira vez com um lojista. E aí você começa a ver esse tipo de situação de linguajar no mundo adequado de forma recorrente, e você se posiciona contra, você carrega. E no fim das contas, aqueles jogadores são todos conhecidos do lojista e o lojista vai contra a sua decisão. Como é que você age nessa fé? Na realidade, assim, não seria nenhum caso de decisão. Aqui, no foco do FNM, por exemplo, do Friday, do juiz de loja,
faz parte sua educar. Não é nem só a aplicação do JAR, a aplicação do IPG na questão de linguajar. É uma questão de também avisar. Falar, ô, maneira um pouco o linguajar, sei que vocês estão acostumados, mas, pô, um pouquinho de respeito hoje, vamos melhorar. É tentar trazer isso para a educação. É bom de pensar assim, quando a gente vai pela primeira vez numa loja, no sentido de embaixador, é como se a gente tivesse uma missão diplomática. Você está vendo uma coisa pontual, só assim, cara, você não pode falar assim. Você está vendo uma coisa generalizada, a loja é um ambiente nocivo, então, de repente, talvez o seu papel seja chegar para o e falar, cara, você já percebeu como é a sua loja? Você acha que isso é um ambiente para o pessoal jogar Magic? Você acha que, de repente, não seria melhor se fosse diferente? Então, assim, mais do que agir totalmente no jogador, que é o cara que está cometendo o erro, de repente a pessoa que está sempre lá, que é o responsável por cuidar, foi ele que foi permitindo cada vez mais. Muitas vezes a gente tem um TO que é inclusive o causador. Sim, você tem um jogador mais tímido e o TO que fala assim, pô, vai ficar de viadinho com essa porra aí, não sei o quê. O cara causa um ambiente tóxico, sem querer, né? É o jeito dele de fazer todo mundo se sentir acolhido, sem perceber o quanto isso pode ser nocivo com o caso. Então, assim, você pode conversar com o TO, você pode conversar com... Sempre tem líderes, né? Em todo lugar você consegue ver aquele cara que chega e cumprimenta todo mundo. É importante identificar todas essas coisas, mais do que uma ação assim, como se fosse um policial, assim, viu uma infração e estou agindo nisso, é você agir para melhorar. E aí cada loja vai ter uma estratégia, cada problema vai ter um jeito diferente de lidar. É diferente você lidar com um moleque de 13 anos que está fazendo uma coisa, você lidar com um cara de 30 anos fazendo a mesma coisa. O seu tom de voz tem que ser diferente. O jeito que você fala, a escolha de palavras, tudo é muito diferente. Você tem que olhar o seu público e isolar o problema assim, e procurar o melhor jeito de agir em cima. Então, é difícil. Aí cabe, mas a gente vai chegar um pouco nessa parte, no final a gente vai abordar. Olha, se vocês quiserem, existe um código de conduta do lojista, tá? Que existe, é só procurar no site da Wizards. Você pode encaminhar isso para o lojista e, se você quiser, você pode abrir um chamado denunciando o lojista. Não, tem também o caso que, tipo, se o ambiente da loja é nocivo, você, como juiz, sabe disso, você não vai recomendar outros jogadores a jogarem naquela loja. Então, assim... mas assim, fica feio para a loja a longo prazo. Ela vai ganhar fama e ela vai perder uma parcela do mercado dela também. Sim. Uma coisa importante é que, assim, tudo bem, existem esses métodos de, vamos dizer assim, boicote. Mais agressivos. A gente é embaixador para conseguir uma solução diplomática para isso. A gente tem que solucionar o problema, não simplesmente afastar as pessoas deles. E muito provavelmente uma loja que já é assim é porque já teve falta de trabalho proativo anterior. Ela não nasceu assim. Faltou juiz, ou então o juiz não tinha isso em mente, e aí, eventualmente, a coisa foi escalonando até virar. Bom, vamos dar continuidade aqui? Balão. É meio que o ritual de iniciação de todo mundo começar a jogar Magic, tomar um balãozinho, vender uma carta por um preço errado, não saber as regras, vendo Magic de cozinha. Então, assim, nós juízes, tanto na parte de aplicação de regras em grandes eventos, nas lojas a gente precisa ensinar os jogadores. É o olhar aqui, isso aqui não acontece bem assim, explicar, apresentar os sites da Star City, Liga Magic, fontes de informação, apresentar o grupo de dúvidas do Facebook, por exemplo. Tem um grupo de dúvidas, vai lá, posta a sua dúvida lá, os juízes te respondem, te dão uma explicação, ou então passar o número de telefone, me manda uma mensagem, tira a dúvida com a gente, todo mundo aqui deve ter
pelo menos umas 3 pessoas assim por baixo que sempre mandam uma mensagenzinha perguntando do Commander às 3 horas da manhã. É. A gente não pode estimular o balão. Então, assim, principalmente como juízes, principalmente quem já passou, não pode querer passar isso para o próximo. Não pode instituir essa iniciação de dar balão. Então, vamos tentar cortar isso na raiz. Sabe que o cara é baloeiro, tá vendo uma pessoa nova? Tenta manter afastado, já ensina antes. Na Comic Con a gente ensinou já muito. A gente ensinava o pessoal a jogar Magic com os demo decks e várias vezes já que eles pegavam e compravam um booster, compravam intro decks. A gente já apresentava os sites da Liga Magic. Ó, cuidado, tem cartas que valem infinito, tem cartas que não valem tanto. Fica de olho, sempre procura olhar esses canais. Falar sobre mulheres no Magic. A gente teve um tempo atrás em São Paulo, ainda existe um grupo que estava incentivando esse jogo e a gente conseguiu ver lá alguns resultados, o número subiu bastante de mulheres que estão jogando. E é muito importante a gente pensar, primeiro, elas também jogam Magic. Não importa que hoje o ambiente é predominantemente masculino, isso é uma coisa que vai mudando aos poucos. E os juízes têm que fazer parte dessa mudança. Elas também estão lá para se divertir, tanto quanto qualquer outro cara. Elas não querem nenhum tipo de tratamento diferenciado. E aí eu vou falar essa parte do slide, mas eu vou passar para quem tem muito mais experiência nesse tema do que eu. Mas não, elas não gostam de ser galanteadas enquanto jogam. E também não gostam de ser chamadas de lindinha, amorzinho ou qualquer coisa do tipo. Como temos vários casos que nos contam disso. Então, esse quesito aí da lindinha, do amorzinho, no grupo que a gente tem de meninas que jogam Magic, uma das principais reclamações que a gente ouve é: putz, fui na loja não sei qual e o balconista, o vendedor, ficou me chamando de lindinha. Não, lindinha, ó, esse deck, não, ó, vem cá. Tipo, ele não estava especialmente dando em cima, mas causou um desconforto. É uma situação que, por exemplo, eu não me importaria, mas tem mulheres que se importam. Assim como o viado, assim como qualquer outra coisa, faz parte do linguajar, é preciso ter um cuidado. A mulherada não está na loja para flertar, ela não está lá para os caras darem em cima dela, para chamar atenção. A gente está lá também para jogar, a gente joga. Hoje nós somos 6 mulheres juízas no Brasil. Então, assim, cada vez mais causando aí impacto na sociedade, na comunidade de juízes. Dentro do mundo competitivo, é muito baixo ainda o número de mulheres. Mas a gente encontra muita mulher em Friday. Então, uma atenção aí para não passar dos limites, não só com as mulheres, com qualquer pessoa. E uma coisa importante assim também de falar disso é que enquanto a gente está lá para garantir que elas também tenham conforto, o mais essencial é que ela não precisa ter atenção especial. A gente quer integrar ela como parte da comunidade. Ela não precisa do espaço dela para ficar, ela não precisa ser tratada de forma toda especial. O que você precisa fazer é garantir que ela seja tratada como qualquer outra pessoa. Então, assim, a gente já tem um exemplo em São Paulo muito antigo, tinha um cara que se chamava Daniel Coração. Ele não se chamava Coração, mas ele chamava todas as pessoas de coração. Absolutamente todas as pessoas. O Dudão deve lembrar dele. E aí, tipo, ele falava isso para todo mundo. Se esse cara chama a menina de coração, a gente não tem que interferir, porque ele chama também todos os homens de coração. É simplesmente o jeito dele de se comunicar. Não, de repente, conversar com a mulher e falar, ó, ele chama todo mundo. Exatamente, tipo, você não precisa falar assim, ó, com essa pessoa você tem que tratar assim. Você simplesmente tem que fazer. Lembre-se que ela está aqui para jogar Magic como todas as outras pessoas. Se você chama todo mundo de lindinho, você pode chamar de lindinha. Se você não chama todo mundo de lindinho, não chame ela de lindinha. Porque a partir daí você está sendo o comportamento especial, você está assim... Seletivo. Exatamente, seletivo, e aí você acaba causando essa toxicidade. E agora, depois de tudo isso que a gente falou, a gente vai cair um pouco no Giant Regular Health.
Por que importa isso? Porque a gente tirou alguns quotes que sustentam tudo isso que a gente falou até agora. Então, assim, essa parte de, mas aí eu fui na loja e o TO, e aí você tem aquela coisa do, esse juiz falando, esse juiz moralista querendo me ensinar como que eu tenho que tratar as pessoas. Não é assim, a gente tem quotes do documento, né? Se você pegar o documento inteiro, você vai conseguir absorver todo o conhecimento, mas a gente consegue ver aqui algumas das coisas que são ditas. A gente colocou principalmente do Regular Hell, porque ações de integração são geralmente feitas em Friday Night, torneios regulares e torneios de juiz de nível 1. Então, esse é o documento que vocês vão utilizar no geral. E aí a gente diz, certos comportamentos não são tolerados sob nenhuma circunstância. Alguém? Todo esforço deve, essa palavra é bem importante, ele deve ser feito para educar os jogadores antes e durante os torneios. Então, é desde a abordagem na loja, que você está lá conversando com a galera e chega uma pessoa nova, é dentro do Friday Night, lembrar ele que ele tem que tomar cuidado com algumas atitudes, é no evento competitivo, lembrar que tem mais outros problemas, é o nosso trabalho, basicamente, principalmente como juiz de nível 1. Mais específico. Então, eu não discordo. Então, é que na realidade aqui não é uma questão de ruling. Aqui é uma questão de educar o jogador. Eu concordo com essa atitude. Eu, em particular, não sei o chinês, mas, tipo assim, para mim, mesmo que seja um esforço perdido, mesmo que aquilo vá passar, entrar num ouvido e sair no outro, eu fiz o meu trabalho. Eu tenho a sensação de que, tipo, eu tentei. De repente, ele vai dormir e isso vai aparecer no sonho dele e amanhã ele vai acordar melhor. Normalmente não acontece. Mas se eu conseguir, em 10 pessoas que eu falar, uma delas me escutar, eu me sinto satisfeita. Eu acho que é esse o trabalho de comunidade. É você tentar agregar próximo a você e transformar no final. Eu acho que o pensamento por trás disso é exatamente o que a gente está, de certa forma, resumindo, que é trabalho proativo. A gente não só, quando é chamado, a todo momento, a gente está sendo juiz, a todo momento que a gente vê um ponto de melhoria, a gente tem que agir. E trabalho diplomático. Então, assim, eu entendo que é uma diplomacia boa. Você vê que a pessoa não concordou, não gostou, talvez você resolveu rapidamente porque a situação pedia, os jogadores estão com pressa, é Friday Night e depois as pessoas têm que pegar metrô para ir embora. Isso é um bom motivo. Tipo, eu preciso terminar isso logo, porque senão todo mundo vai perder, o meu torneio vai atrasar, e é um torneio que não pode atrasar. Então, assim, eu enxergo como uma coisa boa que depois de qualquer tipo de dúvida, você vai lá fazer o seu trabalho diplomático e falar, cara, você entendeu mesmo? Você estava ok com isso? Então, assim, se algum juiz discorda disso, acho que não devia fazer, é um bom momento para falar e a gente ter um debate saudável sobre o tema. Mas até onde eu entendo, isso é essencial. Inclusive, o que eu esperaria que um juiz que está comigo fizesse. Ainda mais, eu acho que quando isso acarretou uma penalidade para o jogador, ele ficou constrangido. Seja uma penalidade, seja uma decisão contrária, assim, você contrariou o que ele estava tentando fazer e por causa disso ele, sei lá, fez uma jogada. Porque se o cara para porque você falou, quando você não estiver na loja, ele volta
Exatamente, é o trabalho social, não é... Quando você chega pra ele depois, cara, você entendeu, você consegue entender por que é desconfortável, por que isso não é legal, ele acaba aprendendo aquilo. Se ele aprende, ele deixa de fazer. Se ele deixa de fazer, ele fala pro coleguinha pra ele deixar de fazer. E começa a replicar. Não, e assim, você como juiz falou, aí o cara continuou fazendo isso, depois um outro juiz vai lá e fala, e no 20º juiz ele vai falar, pô, será que não tem algo errado? Será que eu não tenho que repensar isso? Uma série nova de Nistrad e Trigger para cima e para baixo. E foi interessante que aí eu expliquei para o Ismael o conceito do trigger detrimental. E ele foi e começou a aplicar os rulings nas mesas, pegou vários casos desse, e nos intervalos os jogadores tinham aquela dúvida com a gente, eu não entendi direito, você pode explicar de novo o trigger detrimental? E, assim, há esperança, tem algum motivo público. Sim. Mesmo que dois não disputem, os outros dois que estavam do lado vão se interessar, vão querer aprender informação. Assim, tem jeito. Eu vi isso no caso do Flávio Viado, o meu amiguinho lá que me chamou de viado, ele disse que depois que, tipo, pô, eu vou falar agora quando o juiz estiver olhando pra direita, vou falar quando o juiz está olhando pra esquerda. Não ficou definido pra ele que aquilo era errado, ele só entendeu que se alguém visse, ele ia ser punido. Então, de repente não ficou claro também nesse momento. A gente não sabe daqui, sei lá, X anos vocês não vão repensar isso. É um trabalho de todo instante. Por isso que ele é proativo, por isso que ele é a todo momento que você está na loja, é em todas as lojas que você vai, se você for no mercado um dia e achou um jogador, ele está falando, é a todo momento. Se você... Existe um ponto também que, por mais bem intencionados que nós sejamos e por maiores que sejam os esforços que nós coloquemos em uma ação de educação, a gente precisa aceitar que eventualmente ela vai falhar. E no momento que ela falhar, existem os outros recursos que os documentos oferecem para suportar isso, para lidar com essas situações. Em um caso onde a pessoa simplesmente não quer entender ou ela não consegue, o momento não possibilita que ela entenda que isso está errado dentro de um torneio e ela começa a fazer isso quando o juiz vira para o lado, etc e tal, existem as penalidades. E existe o recurso de remover os jogadores do ambiente. Então, eventualmente nossos esforços em educar vão falhar. E quando esses esforços em educar falhar, existem outros recursos. Então, não é porque simplesmente uma pessoa se recusa a entender o que você está falando, simplesmente porque ela não concorda, ou porque ela não tem a bagagem cultural para entender aquilo, ou simplesmente porque você não conseguiu, porque nós não somos aqui, não somos educadores, não somos grandes sociólogos e tudo mais, então, eventualmente nossos esforços falham, nós talvez não tenhamos os mecanismos, e quando falhar existem outras ferramentas, outros insumos para suportar isso. Basicamente, Acreditar que um dia isso vai acontecer. você educa para não punir, ou senão você pune para educar. É o resumo de como a gente se comporta em cima disso. As palestras é sobre a gente educar para não punir. Há mais de um ano atrás, no torneio que o Paiato era o juiz maior, estava só eu e ele, eu resolvi uma mesa e o jogador depois chegou para mim e perguntou se não tinha como retirar a punição, e foi ele mesmo que chamou. E a conversa que a gente teve foi que ele disse para mim, então, simplesmente eu vou parar de chamar o juiz, já que, mesmo quando eu sou honesto, eu levo punição. E mesmo na época e até hoje ainda, esse tipo de pensamento me pesa muito, eu sinto que eu não conseguiria, por não poder alcançar esse tipo de pessoa. Mas você aplicou uma punição, ele chamou. Se ele parar de chamar o juiz, uma hora vai acontecer alguma coisa que outra pessoa vai chamar. Ou o espectador vai chamar. Mas Alguém é vai- exatamente isso. Digamos que ele nunca chame e acabe saindo punido por isso, prejudicado dentro da partida, eu não vou ficar feliz porque ele se errou. Eu ainda me importo com ele como jogador e pessoa. Eu queria que todo mundo tivesse comigo junto e feliz. Sei que não é possível. O IPG sugere algumas... O IPG sugere algumas deviations de que quando o jogador chama, você pode aplicar um downgrade. Se não for o caso nessa situação, você explica para ele por que não é. Assim, você não pode escolher tirar a punição, você está seguindo um documento, você só é o agente que está fazendo isso. Então, se ele simplesmente não quiser entender ou não quiser ser uma pessoa melhor, a gente também não pode fazer nada. Eu tenho um caso no PPTQ do Rio que eu apliquei um warning, um simples warning. Depois, os dois jogadores vieram conversar comigo. Pô, mas por que você deu um warning? Não precisava, a gente arrumou ali a questão e estava resolvido. Eu falei, não, calma, vamos lá. O warning não é um absurdo no seu histórico. O warning é um aviso de que você precisa
aplica a penalidade em um jogador. Mas juiz, eu chamei em mim mesmo. A minha resposta é geralmente: muito obrigado por você ter me chamado. Eu aprecio muito sua honestidade. No entanto, está previsto nos documentos que isso seja feito e eu não posso desviar. É bom que você chama, porque quando um jogador ou jogadora descobre um problema, é trabalho dessa pessoa chamar o juiz e explicar o que ocorreu. Não fazer isso é classificado como ultrapassa. E isso seria uma desqualificação, que é bem diferente dessa advertência ou dessa perda de jogo. E aí, geralmente, a pessoa fica: tá, obrigado. Você... Só complementando, basicamente assim, o simples passado da pessoa se ele deixa de chamar o juiz, ele pode estar cometendo uma infração ainda maior. Ou seja, ele tem que passar a entender que, tipo, aquela comissão, aquela infração que ele cometeu, muitas vezes, assim, a situação que se cabe a ele é justamente por ele ter chamado o juiz. Se ele não tivesse chamado e tivesse deixado passar, por exemplo, eu comecei o jogo no side-água, entendeu? Se ele não chamar o juiz, ele está se prejudicando ainda mais. Às vezes realmente falta passar para o jogador que, tipo, exatamente, a alternativa é pior. Só que é muito triste educar as pessoas através de punições. Você educa no real regular. Dentro do competitivo, a sua educação, tipo, você deveria ter trazido essa educação de lá, do seu jogar médio. Hoje é esperado que você trabalhe dentro desses documentos. Que, inclusive, é o próximo slide, que diz que o não conhecimento dessa lista não é uma defesa aceitável. Na verdade, essa frase se refere a uma parte do IPG, do JAR, mas no IPG também tem ressalva sobre não sabia, não é desculpa para cometer erros. E isso daí é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente está apitando, e aí o Theo fala: pô, mas o cara fez isso na inocência, rolou um dadinho lá de boa. Esse é o coach que você pode mostrar. Aplicar a punição referente à infração, é que se você encarar de forma que é uma maneira de você prevenir problemas maiores, ajuda. Né? Eu morava em Natal e nós tínhamos um grupo bastante tóxico. Né? E existia aquela coisa do voltar a jogar. E volta a jogar daqui, volta a jogar dali, e todo torneio dava problema. Todo torneio enchia o saco, todo torneio a galera reclamava, mas ninguém fazia nada a respeito. Até o dia que um desses jogadores, no GP São Paulo, estava 5-0, resolveu voltar uma jogada arbitrariamente, tomou um DQ, foi banido, morreu ali. Então, assim, se alguém tivesse educado aquela comunidade nessa regra específica, mesmo que ele tivesse sido punido no FNL, ele não teria tomado num GP, perdido uma oportunidade ainda maior. Então, às vezes, uma punição num torneio regular, ela vai prevenir que uma situação maior exista lá dentro. Só deixa a gente finalizar um pouquinho, porque... Então, é normal. Só, a gente tem mais esse e mais 2 slides. Faltam 3 slides. A gente vai fazer eles e aí depois Rapidinho. a gente conversa tudo, e aí a gente só finaliza, tá bom? Então vamos lá. Isso também é uma parte do JAR. Qualquer jogador que se envolver nos seguintes comportamentos deve ser retirado do seu evento e, a critério do organizador, retirado do local do evento. Agora a gente vai tratar daqueles questionamentos do JAR sobre realmente punições no réu regular. Bom, vamos lá. Para todo mundo aqui, imagino que saiba o JAR, provavelmente de cor.
São 4 casos. O primeiro é justamente o que dessa palestra? Comportamento antidesportivo. Toda a parte de agressão aos outros, violência, assédio, abuso, tanto verbal quanto físico. Qualquer dessas coisas que nem nós, como pessoas, nem nós, como juízes, nem os jogadores querem, principalmente nem a Wizards quer, tanto que ela fez um documento para falar, olha, juízes, eu não quero isso, em hipótese alguma, acontecendo nos meus torneios, e é por isso que você vai, provavelmente, desclassificar um cara num réu regular também. Nessas situações, a gente tem que intervir. E deve ser nosso trabalho de juiz como proativos. A gente precisa parar e falar, maneira, eu vou precisar te desclassificar se você continuar mantendo esse posicionamento. Sempre tentar educar, porque, vamos lá, no réu regular, a gente tem que prezar também pela diversão. Eu ouvi muito isso do meu pai no Magic. O réu regular, você dá o tapinha nas costas e fala, continua aí, não repita. Mas, em algumas situações, a gente precisa intervir. Fala cheating. Nem vi. Sobre... Uma vez aconteceu uma situação comigo que o meu oponente chamou o juiz para ter certeza de um ruling. O juiz deu um ruling favorável a mim e ele começou a discutir, começou a subir o tom de voz, começou a bater na mesa, jogou carta, começou a gritar. O juiz do evento simplesmente falou para e não deu nenhuma punição. É importante você parar o comportamento da pessoa. Provavelmente, se ele começou, ele deve ter gritado antes de jogar as cartas, depois de jogar, a coisa foi escalando. Provavelmente, ele deveria ter parado isso no primeiro momento. Assim, a pessoa começa a exaltar e fala, cara, calma. Calma, faz silêncio, não fale. Você é uma autoridade. A gente não é policial, a gente não bota o dedo na cara de ninguém, mas a gente é uma autoridade quando a gente está lá na mesa. Você pode falar, faz silêncio, calma, se acalma, não quer conversar. Você pode chegar o cara na mesa e falar, cara, vamos tomar uma água. Assim, eu vou ficar olhando aqui suas coisas, eu chamo o dono da loja, o cara vai dar uma olhada, vem aqui, se acalma, não sei o que lá. A partir do momento que chegou nesse ponto que você falou, eu acho que o juiz já errou de ter deixado ir tão longe, mas a partir disso não é mais viável você simplesmente falar, para. Assim, o nível de conforto já foi afetado. Você não consegue mais jogar Magic com esse cara. Você pode seguir as regras, mas você não está mais jogando. Você tá tipo, você ataca meio assim, né, com medo de vir um ataque contrário. Então não dá mais. Então, assim, a partir do momento que chegou nesse nível, eu não acho que essa partida possa ser continuada. O manual é bem claro, que se você definir que foi um comportamento agressivo, você retira o cara do torneio. A linha entre comportamento agressivo e o cara ter ficado um pouco exaltado com a situação não é clara. Quer dizer, é clara, né? Se o cara dá um soco em você, é agressão. Mas existe um ponto antes disso que a gente ainda não sabe se cruzou a linha ou não. E aí vai do julgamento do juiz. Mas eu diria que se você afetou o nível de conforto ao ponto de você ver que o oponente não está mais jogando uma partida de Magic, assim, não está se sentindo à vontade para jogar um jogo, então nesse momento você já pode saber que isso não é mais assim. E se fosse comigo, né, eu como juiz, eu terminasse a partida, então, para não parecer que eu estou carteirando alguém, mas depois eu falaria com o juiz, eu falo, cara, você não pode deixar isso, tipo, isso não existe, né, o cara me intimidou e aí o negócio não funciona mais. Voltando para a palestra, a parte de trapace e cheating, as pessoas, principalmente quando jogam na mesa da cozinha, como qualquer jogo de cartas, eles pensam, jogo de carta tem manipulação, tem truque, tem todo tipo de coisa. E se você intencionalmente você quebrar qualquer regra, se você falar assim, não, eu sei que eu não podia fazer isso, mas eu fiz porque aí o meu baralho fica melhor, assim, por exemplo, fazer 2-1 com os terrenos, tipo, pô, mas você não sabe que você tem que embaralhar o deck? Mas aí às vezes vem muito terreno, né? E aí atrapalha de jogar. Tipo, sim, então você está intencionalmente, conscientemente, violando uma regra. Você sabe que o deck deveria estar aleatório, não devia. Aí, assim, a parte de investigações, a gente pode ir muito longe, teve até um seminário hoje sobre isso. Então, eu não vou me estender muito, porque a gente pode ficar muito tempo conversando. Se em 7 juízes nível 2 a gente levou 40 minutos para discutir uma situação, imagino que nessa galera vai levar muito mais. Então, aguardem uma palestra mais específica sobre isso. Mas, basicamente, se você mente, obter uma vantagem ilegal,
ou intencionalmente, ou quem conscientemente quebra as regras do jogo, você está fazendo uma trapaça, e mesmo que seja um Friday Night, mesmo que seja um réu regular, você tem que ser retirado do torneio. A gente tem uma pequena linha lá sobre blefar, sobre cards, seus oponentes normalmente não poderiam ver, é permitido. Né? Então, por exemplo, se o cara falar alguma coisa assim, e aí, você tem um counter? Você fala, sim. Não é roubar. Tipo, você não é considerado mentira se ele não tinha acesso a isso. Também temos os outros casos, resultado impróprio, né? Você rolar o dadinho, sabendo ou não, fazer suborno, fazer apostas, fazer coerção. De repente, até essa coisa da agressividade não deixa de ser uma forma de coerção, assim, não pode não ser uma chantagem direta, mas é usar a força para obter, né, alguma coisa. E roubo de material de torneio, não pretendo me estender. Espero que todos aqui saibam que você não pode roubar nada, senão você é removido do torneio. Você pode até sofrer alguma ação legal, provavelmente. Basicamente, nossa habilitação é isso. Assim, a conclusão básica é de que a gente sempre tem que ter um trabalho proativo, é que a gente é embaixador do jogo, é que a gente está passando o exemplo, é que a gente não precisa estar trabalhando no evento, a gente não precisa estar num evento. Se as pessoas estão lá jogando Magic e o torneio já acabou, ou vai começar, ou no dia não vai ter torneio, mas ainda é o ambiente de jogo, ainda é o ambiente do TO, onde geralmente tem torneios. E a gente tem que estar trabalhando em todos esses casos, em todos esses momentos, a gente não deixa de ser juiz só porque a gente não está recebendo naquele dia. O nosso comportamento não deve ser alterado só quando a gente está trabalhando. De repente você é uma pessoa que tinha um comportamento de certa forma nociva. Assim, muitas pessoas têm vício de linguagem, eu inclusive devo ter os meus com certeza, de fazer alguma brincadeira que não é correta. Exatamente, eu me chamo chinês, né? Isso é um problema. Então, assim, você tenta, na maior parte do tempo, se corrigir. Você também pode errar. Isso não é problema. Você não vai deixar de ser juiz porque você chamou um cara por um apelido ofensivo. Mas você vai procurar no futuro não fazer isso. E você vai procurar replicar isso nas pessoas. E é justamente por a gente saber que todo mundo, até certo ponto, tem isso enraizado, que a gente também vai tomar cuidado quando alguém fala alguma coisa, ou você não chegar assim, pô, olha o que você está fazendo. É tipo, cara, você percebeu que você fez isso? Às vezes o cara fala, pô, é verdade, né? Vacilei, não me liguei, que o ambiente era ruim. Apontar os erros que a pessoa está cometendo, tentar melhorar o ambiente, mas sempre assim de forma proativa e calma e diplomática, não visando a punição. Eu acho que não tem muita coisa a concluir mais, assim. Nós temos que lembrar que tanto como jogadores, é esperado da gente, nós que somos já juízes, nós somos vistos como juízes quando a gente está jogando. Se a comunidade sabe que você é um juiz e você está lá na mesa jogando, é esperado de você uma atitude exemplar. Trabalhar isso é importante. Alguém quer... Eu diria assim, você chegar nesse jogador que tomou esse balão e falar, mas por que você não esperou para ver se ele tinha Bolt mesmo? Não pediu para ele mostrar o Bolt e aí você concedia. É a parte de educar também o seu jogador. Lembrar ele que o... Você confirmou? Acho que cabe a você. É blefe. Você não tem nada a ver com isso. Bom, então... Pessoal, mais alguma coisa? Não? Muito obrigado. Valeu, galera.